Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Adriana de Castro Oficial. O meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, já trabalhei em várias emissoras de TV do país e nesse canal a gente está fazendo a série Leitura Comentada do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico da comunicação e do desenvolvimento pessoal do Dale Carnegie. A gente está na parte 4 do livro, que é Seja um Líder, como mudar as pessoas sem ofender nem criar ressentimentos. No episódio de hoje vamos falar sobre o capítulo 8 dessa parte 4, que diz: faça com que o erro pareça fácil de corrigir. Gente, se relacionar melhor, ser um bom líder é uma questão de técnica. Eu posso provar isso justamente com as técnicas e as ideias do Dale Carnegie. E não sou só eu que acha isso. Afinal de contas, foram mais de 16 milhões de cópias vendidas deste livro, que continua sempre aí na lista de best-sellers. Antes de começar a falar sobre esse capítulo do livro, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho das notificações. Se você achar também que tem alguma pessoa que você considera que vá achar interessante esse conteúdo, compartilha com ela também, dá o seu like, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vamos começar? Nesse capítulo 8, o Carnegie fala sobre um conceito bem simples: faça com que o erro pareça fácil de corrigir. A gente ouve essa frase e fala: nossa, claro, vou aplicar isso já. Só que o natural, gente, é quando a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada, o que a gente mais faz é corrigir a pessoa imediatamente. Fala: nossa, você está fazendo errado, não é assim. Muitas vezes a pessoa vai se sentir incapaz e ao invés dela corrigir o erro, ela vai travar. Então, aplicar esse conceito de fazer com que o erro pareça fácil de ser corrigido pode ser o grande diferencial na sua liderança. Logo no início desse capítulo, o Carnegie conta a história de uma pessoa que, quando foi casar, a mulher pediu para que ele fizesse aulas de dança. E ele falou: nossa, aula de dança para mim não dá certo, eu já tentei isso numa outra vez e não funcionou. Mas a mulher dele insistiu tanto que ela queria dançar com ele, inclusive na festa de casamento, que ele falou assim: bom, vou lá, né, fazer essas aulas. E quando ele começou a fazer as aulas, ele encontrou uma professora totalmente diferente da primeira. Ele disse que a primeira, logo no início das aulas, falou assim para ele: olha, você faz tudo errado, você vai precisar esquecer tudo o que você faz até agora e vamos partir do zero. E que isso desanimou muito ele. Só que essa segunda professora disse o seguinte para ele: olha, você até tem um jeito natural para dança, eu vou te ensinar alguns passos. E dessa maneira, essa professora foi conquistando ele, justamente mostrando que dançar poderia ser muito mais fácil do que ele pensava. Ele até brinca e conta assim, que até a professora podia estar mentindo. E afinal de contas, eu estava pagando a ela para ela me falar a verdade, né? Que eu não dançava nada. Só que quando ela usou essa técnica de mostrar para mim que através de alguns exercícios, se eu me dedicasse, que eu ia de fato conseguir, ela me conquistou. E aí ele aprendeu a dançar. No livro ele conta a história de um pai que tinha um filho que, quando era criança, sofreu um acidente grave. Ele bateu a cabeça e acabou ficando com uma cicatriz muito grande na testa. E o menino, ele era tratado, principalmente por causa dessa cicatriz, como uma pessoa incapaz, que tinha dificuldade de raciocínio. E o pai resolveu investir e estimular a educação do filho. O que ele fez? Ele percebeu que o filho dele gostava muito de montar e desmontar rádios. Ele, inclusive, falou para o pai que gostaria de ser técnico e mexer com esse tipo de coisa. E aí o pai falou: olha, se você quer essa profissão, a matemática é muito importante, então você vai precisar se empenhar mais.
Ele fez uma espécie de jogo com o filho, colocou assim 4 bolos, cada bolo era uma divisão, um bolo era divisão, outro multiplicação, soma, subtração, e ele ficou fazendo esse jogo com o menino todas as noites, falando assim, olha, quando você conseguir resolver todas essas operações em um tempo determinado lá, no caso aqui 8 minutos, eu vou parar de dar essas aulas todas as noites para você. E o menino no início achou que ia ser impossível. Ele, só para vocês terem uma ideia, na primeira noite ele resolveu ali as 4 operações em quase 1 hora, mas o tempo foi baixando, ele foi estimulando o filho e comemorando cada conquista. Em pouco tempo ele tinha conseguido bater a meta que o pai tinha estabelecido, que era resolver tudo em 8 minutos. Ele continuou estimulando esse menino de todas as formas possíveis. O que aconteceu? Ele mudou completamente a vida dele na escola. Ao invés de ser taxado como uma pessoa que não conseguia aprender, ele, ao contrário, passou a se destacar, fez um trabalho que foi premiado na Feira de Ciências, e assim foi e prosseguiu. Mas é bem isso. A gente pode até verificar isso com facilidade na nossa casa, quando a gente estimula os nossos filhos dessa maneira, fazendo com que a tarefa pareça fácil. Uma vez uma amiga me contou também que ela estava aprendendo a cozinhar e ela aprendeu bastante a cozinhar com a avó dela, porque a avó falava assim, não, é fácil, olha, é só você fazer essa receita, tá tudo escrito aqui, e a avó ao lado dela, com bastante paciência e mostrando para a neta que tudo era muito mais simples do que ela pensava. Ela conseguiu seguir aquelas receitas ali, conseguiu se superar e aprendeu a cozinhar, que ela queria muito. E ela antes tinha uma outra pessoa que ela falava assim, me ensina a fazer tal coisa. Não, isso aqui é muito difícil. Me ensina a fazer o prato X. Não, você não vai aprender, isso é muito complicado. E quando a avó pegou essa responsabilidade para ela e mostrou para a neta que tudo era muito mais simples, ela aprendeu com bastante facilidade. Agora, você já reparou quantas vezes a gente tem o comportamento oposto ao dessa avó, principalmente quando a gente está com pressa, quando a gente está irritado e acaba exagerando no tom e às vezes a gente acaba cobrando demais da pessoa dessa forma errada, falando assim, nossa, eu já falei isso daí inúmeras vezes e você continua errando, você não aprende nunca. E você já reparou também que o que acontece? A pessoa fica irritada e ela não muda. O que a gente fala aqui nessa série é justamente de eficiência e como conseguir resultado. E não tem jeito, se você quer ser um bom líder, você precisa sim mudar o seu comportamento. E a gente vê que, de fato, são mudanças simples. E o que a gente quer justamente é o resultado. Gente, mudar um tom, elogiar ao invés de criticar. Esse princípio é muito potente, gente. Fazer o erro parecer simples de corrigir. Vamos decorar isso para entrar muito aqui na nossa cabeça e para que a gente faça com que isso seja algo natural no nosso comportamento. Eu tenho certeza que você vai ter muito resultado e você vai melhorar bastante o seu relacionamento e vai, de fato, estimular as pessoas que estão perto de você. Você vai ver uma grande mudança. E outra coisa, quando você estimula a pessoa dessa forma, o que você faz é criar vínculo. A pessoa vai se aproximar mais de você, vai confiar em você. E pensa como é maravilhoso quando você assiste à evolução de uma pessoa e vê essa pessoa evoluir através do jeito que você conversa com a pessoa. Gente, isso não tem preço, né? São os exemplos que a gente cita aqui, dessa neta com a avó. Imagina o vínculo que a avó criou com essa neta, ensinando ali as receitas dela, mostrando que era tudo muito mais simples do que ela pensava. E muito provavelmente
ela deve ter ensinado receitas bem complicadas. A gente viu também o exemplo que ele deu sobre a professora de dança. Imagina como essa pessoa ficou grata à professora porque finalmente conseguiu dançar. E isso pode ser aplicado em tantas coisas na nossa vida, né? Imagina você ter uma professora de inglês que te estimula dessa maneira, fala, não, você consegue sim, vai em frente. De fato, é muito estimulante a gente ser esse tipo de líder. E o Carnegie motiva a gente também a sermos diferentes. E eu acho muito interessante também esse livro, porque justamente ele fala o tempo todo, gente, é tudo muito simples. É só você aplicar, você vai ver a diferença que vai fazer nos seus relacionamentos. E agora que a gente está chegando ao finalzinho da nossa leitura comentada, a cada dia eu constato isso na minha própria vida, como essas dicas dele têm sido importantes nos meus relacionamentos. E a maioria das coisas que ele fala aqui, a gente pode até falar assim, que são coisas óbvias, né? E simples, mas a gente não dá o valor adequado a esse tipo de comportamento. Só que quando a gente efetua essa mudança, quando a gente passa a agir dessa maneira que ele fala, a gente colhe muitos frutos mais e a nossa vida de fato começa a ser mais simples. A gente tem mais facilidade de lidar com as pessoas e de conseguir melhores resultados. No começo, às vezes é um pouco complicado, porque a gente não está acostumado. E não tem jeito também, né? Tem coisa que dá trabalho. Você vê o exemplo do pai ali com o filho. Dá trabalho. Ele viu a dificuldade do filho na escola e ali foi todo dia, criou um jogo. Mas é aquela história também, dá trabalho num curto espaço de tempo. Se você for ver o que ele colheu de frutos depois ao longo da vida, não tem comparação com aquele trabalho que ele teve ali em poucos dias ou até mesmo meses. É interessante a gente pensar dessa maneira, que uma mudança nossa de comportamento, que no início às vezes a gente acha que é complicado, que a gente não vai conseguir, mas quando a gente muda e quando a gente começa a ver os resultados, a gente também se motiva e vê que realmente é importante. E vamos então juntos aqui fazer essa corrente positiva para que outras pessoas também entendam e tenham acesso ao conhecimento do Dale Carnegie. Vamos terminando por aqui. Gente, olha, o próximo vídeo vai ser o último vídeo dessa série. Nós vamos encerrar a parte 4. Vamos falar sobre o princípio 9. Deixa eu pegar meu óculos aqui para ler, que eu não consigo. Que é o faça o outro se sentir feliz por fazer aquilo que você sugere. Então, nosso próximo vídeo vai ser o último episódio da nossa série. E eu quero já agradecer bastante você que me acompanhou até aqui e vou pedir também para você mais uma vez para dar o seu like se você achar interessante, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir o nosso conteúdo, porque você, quando faz essas ações, faz com que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outras pessoas. E o que a gente quer aqui é justamente promover o conhecimento, mostrar que se relacionar melhor, viver de uma forma mais equilibrada, com mais qualidade de vida, é muito mais simples. Eu te espero então no próximo episódio, que vai ser o nosso último vídeo dessa série Leitura Comentada do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Até a próxima. Tchau!